Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O nome da reunião de hoje tem por título, anote: Autoridade espiritual, uma posição de grande responsabilidade. Essa é a glória de hoje. Autoridade espiritual, uma posição de grande responsabilidade. Nós vamos aprender na manhã de hoje, principalmente o pastor, e eu dedico essa mensagem aos pastores que estão me ouvindo também, porque existe uma perseguição enorme lá fora na internet, e muito é dito, falado, que todos os pastores são falsos, são bandidos, são ladrões, e isso e aquilo. Mas eu não creio dessa maneira. Existe um remanescente, homens sérios, honestos, e que amam a palavra de Deus, e que têm zelo à palavra de Deus, em um nome de Jesus. E eu dedico a eles também, para que, através dessa mensagem, o caráter desse pastor fique ainda mais firme, e que ele tenha ainda maior zelo às coisas do seu Deus. Porque nós temos que dar o testemunho da palavra que pregamos. Nós, pastores, temos que dar testemunho da palavra que pregamos. Porque o pastor, ele carrega o nome de Deus na vida dele. Eu carrego o nome de Deus em minha vida. Eu carrego o evangelho de Deus em minha vida. Eu preciso dar bom testemunho. E aí eu pergunto: será que é só o pastor que tem que dar bom testemunho? Será que é só ele que carrega o nome de Deus em sua vida? Será que é só ele que carrega o evangelho da graça de Deus em sua vida? Não. Você também carrega o nome de Deus em sua vida. Você também carrega o evangelho de Deus em sua vida. Então, você poderia pensar: então a palavra de hoje é só para pastores que vão ouvir essa mensagem, não é para nós. Não, é para todos nós. Porque todos nós estamos chamados pelo Deus da Bíblia a dar um bom testemunho sobre a terra. Você não pode, em nome da graça, viver uma outra coisa, uma outra vida. Ao abrir a palavra do Senhor, nós temos que ter um compromisso com ela. Não é só aquele que expõe, não é só aquele que ensina que tem que ter compromisso com o Deus da Bíblia, mas aquele que ouve também. E você está aqui como ouvinte do Criador. Eu que estou ensinando, expondo, como também o pastor Heraldo, nós temos que ter compromisso com o Deus da Bíblia. Mas você que está ouvindo também tem que ter compromisso com esse Deus aqui abençoado. Não é só o pastor que tem que ter responsabilidade com a palavra. É todos nós. Por exemplo, a Bíblia diz que o pastor tem que ser marido de uma só mulher. E aí eu te pergunto: esse compromisso, essa conduta, é só minha ou ela é sua também? É de todos nós. Ou você casado do lado daí da internet é para ter 2 maridos, 2 mulheres ou mais. Pensa aí. Porque a Bíblia diz que o pastor tem que ser marido de uma só mulher. Essa palavra é só para o pastor? Não. É para todo aquele que é casado e que é ouvinte da palavra de Deus. E a mesma palavra diz que o pastor tem que ser sóbrio, ou seja, evitar os vícios, a bebida, ou qualquer outro tipo de droga, ou qualquer outro tipo de substância em sua vida. E aí eu pergunto: será que é só o pastor que tem que evitar os vícios na sua carne? Será que é só ele que tem que anular a sua carne no tocante à bebida, ao cigarro, às drogas, ou à internet, nos seus prazeres aí, e nos seus aplicativos? Será que é só o pastor que tem que evitar isso?
Será que a palavra, a regra, o compromisso, a conduta é só para ele? Não. Você também, como ouvinte da palavra, tem que ser sóbrio. Como também a mesma palavra diz, isso está em Timóteo, a gente vai chegar lá, que o pastor tem que ser inimigo de contendas. Será que é só o pastor que tem que anular sua carne para não andar cheio de ódio, cheio de raiva sobre a terra? Então por aí você já vai pensando. E a mesma narrativa diz que a autoridade espiritual, ela tem que governar bem a sua casa. Será que essa palavra é só para o pastor? Você também tem que governar bem o seu lar, porque você também é ouvinte da mesma palavra que o pastor está recebendo. Amém, abençoados? Você também tem que dar bom testemunho dentro da igreja e para os de fora. Quando se é uma autoridade de Deus, um servo de Deus, principalmente um pastor, você tem que ter muito cuidado com os seus passos. Você, pastor que está me ouvindo, nós temos que ter, pastor, muito cuidado com a nossa conduta, com o nosso andar, porque você está em uma posição de grande responsabilidade. Eu estou numa posição aqui de grande responsabilidade. Por isto, temos esse título, autoridade espiritual, uma posição de grande responsabilidade. Porque você, pastor, está pregando. Se você erra, você vai levar os seus ouvintes ao erro também, a estar no erro junto com você, na palavra e na conduta. As pessoas que se aproximam da gente, de nós pastores, elas têm que frutificar. E para uma pessoa frutificar, nós temos que dar bom testemunho. As pessoas da sua casa, as pessoas no seu trabalho, para elas frutificarem, você também precisa ser luz do mundo. As pessoas que chegam perto do pastor Heraldo, ele precisa ser luz do mundo para elas frutificarem. A mesma coisa é você, abençoado. Você tem que ser inimigo de contendas, você tem que ser sóbrio, você tem que dar bom testemunho, você tem que governar bem a sua casa, você tem que evitar inúmeras situações, porque você carrega na sua vida o nome do Senhor, o nome do Deus eterno, o Criador. Outra coisa, você não pode ser infiel a Deus, dar mau testemunho para os de fora, porque não há mais medo, porque não há mais diabo, não tem um demônio te esperando, não tem mais inferno. Tem pessoas que funcionavam assim, que por medo se comportava bem no sistema religioso, aí conhece a graça, quer viver na bagunça, quer viver segundo a sua carne, segundo o vosso querer. O Evangelho diz que não é assim. Essas informações que você recebe aqui, da graça de Deus, que te foram reveladas, como por exemplo, você é um abençoado, você é um justificado, um salvo, Deus mora e vive dentro de você. Essas informações que você tem recebido da graça, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, tudo isso é para que você tenha mais responsabilidade na graça de Deus, é para que você tenha mais amor para com Deus, porque a graça de Deus, olhe para mim, ela é maravilhosa, ela é muito boa, muito maravilhosa para quem obedece, mas ela pode ser uma ruína para quem não obedece. E eu já vi muito pastor, muita liderança, muitas pessoas, membros, por faltar obediência ao Evangelho, a vida caiu em ruína, em todos os sentidos, saúde, casamento, finanças, um verdadeiro desastre. Se você usa dessas informações, você que está me ouvindo aí do outro lado, você pastor, se você usa do conhecimento da graça, para fazer o que você deseja segundo a carne, a sua vida vai cair em ruína, pastor, como muitos que eu já vi, pastores que tiveram, lideranças que tiveram morte prematura,
Esse evangelho que nos foi revelado é o maior tesouro que o homem pode ter. Portanto, cuide muito bem dele. Ele é bom, ele é maravilhoso, mas para quem obedece. E pode ser uma desgraça. A sua vida pode cair em ruína para quem não obedece. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem está plantando vai colher. Então pode ser completa derrota para você quando não há obediência. Você, repito, não pode, em nome da graça, viver ao seu bel prazer. Portanto, tenha muito cuidado com essa passagem bíblica. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Coloca aqui Romanos, já está aqui no telão. Romanos 8:1. Tenha muito cuidado com essa evidência. Porque tem até muitos pastores usando para viver a seu bel prazer, dando licença para andar na carne. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, meus irmãos. Podemos tudo, amados de Deus. Não há nenhuma condenação que te impeça de ser salvo, que te separe do Criador. Mas quando eu faço algo de errado, isso pesa na minha consciência. Se eu estou semeando uma coisa ruim, eu vou colher o sentimento daquela coisa ruim que eu estou plantando. Eu vou colher. Você, pastor, que está me acompanhando aí do outro lado, também vai colher o sentimento daquela coisa ruim, pastor, que você está semeando. Nenhuma condenação há, pastor, que te impeça de ser salvo, e o rebanho que está com você também. Segundo essa leitura aqui, se a gente for andar ao nosso bel prazer, eu te pergunto, você que está aí do outro lado, nenhuma condenação há? Não vai ter sofrimento nenhum para o que você planta? Pois bem, vai para uma biqueira atrás de drogas, para ver se a tua vida não vai cair em ruína. Vai para uma biqueira, pensa aí comigo. Vai atrás de garota de programa, em uma encruzilhada da vida, para ver se a tua saúde, para ver se o teu casamento, pastor, ou qualquer outro membro que esteja me ouvindo, para ver se a tua vida não vai cair em ruína. Tu está semeando, a tua saúde vai cair em ruína. E se tu é casado, teu casamento também é abençoado. Nenhuma condenação, eu vou fumar sim, eu vou beber sim. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Você é templo e morada do Espírito Santo. E o mesmo Deus que diz isso, em seguida na sequência ele diz, se tu não cuidar bem, eu vou recolher o Espírito que está aí dentro, eu vou te dar morte prematura, porque não foi para isto que eu te revelei a graça. E a Bíblia diz mais, que o conhecedor do Evangelho, tanto o pastor como o membro, ele tem que observar a sua conduta. Cada um veja como está andando sobre a terra. Vamos a essa leitura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 10. E assim diz o Evangelho na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 10. Paulo aqui falando a uma igreja que ele diz, olha, vocês são muito carnais, mas vocês precisam aprender a ser um povo espiritual. E ele diz o seguinte, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente o quê? Construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, todos nós temos uma responsabilidade. Não é só o pastor que ensina, que expõe a palavra. Você também que está o quê? Ouvindo. O apóstolo Paulo lançou o fundamento, ensinou Jesus Cristo para essa igreja, e a graça de Deus a todos. Agora cada um veja como está edificando com esse conhecimento. Não pode ser de qualquer jeito. Observe bem se você está na luz. Observe bem se você não está se apartando da luz. Se você está no Evangelho da Graça, se você não está se apartando dele.
porque nós recebemos essa graça para ter responsabilidade a essa graça. Então veja como você está edificando. Pensa aí se você não está se apartando da graça de Deus. O que você tem feito? Eu pergunto, não me responda. O que você tem feito com o santuário de Deus? Você tem usado o seu corpo com honra? Você pastor, você membro, todos nós que estamos aqui, você tem usado o seu corpo com honra? Você tem usado o seu corpo com dignidade ou não? Você está andando nos seus próprios pensamentos ou você está dando ouvido à voz de Deus? Pensa aí também. Quais são as suas atitudes, meus irmãos? Para que lado você está indo? Você está andando para a luz ou você está andando para as trevas? Porque o dever de dar bom testemunho não é só do pastor que está no púlpito, é de todos nós. Para qual palavra você está dando ouvidos? Para a palavra que está na Bíblia ou para esse familiar que não recebeu a revelação da graça? Você tem que entender uma coisa, você que está aqui. Você foi chamado para dar ouvidos à palavra do Deus da Bíblia. E não para aquele familiar que não teve ainda a revelação do Evangelho. Foi para você que Deus revelou o Evangelho da graça. Não foi para o teu filho, não foi para o teu marido ainda, não foi para a sua esposa, recebo. Não foi para a sua sobrinha, foi para você. Então você tem que dar ouvido ao Deus da Bíblia, em o nome de Jesus. E não a pessoas que não tiveram a revelação da graça de Deus e que falam contra a estar congregando, que falam contra as autoridades, que falam contra a você não estar semeando, para que você não continue na graça. E se você dá ouvidos, você começa a ficar indiferente para com o pastor, você começa a ficar indiferente para com Deus, você começa a ficar indiferente no seu semear. Bom, o Deus da Bíblia mandou semear, mas o meu filho, mas o meu sobrinho, junto com a minha sobrinha, falou que não é para mim dar mais nada na igreja, então não vou dar. Você não pode ser Maria vai com as outras, até combinou. Você não pode ser Maria vai com as outras. Nós estamos aqui para ser obedientes ao Deus da Bíblia. Embora muitas pessoas falem que a Bíblia não tem valor, que a Bíblia está toda deturpada, que isso aqui é obsoleto, velho, aqui está a vontade do meu Criador. Diga, eu acredito no Deus da Bíblia. Louve ao Senhor. Então cabe a mim e a você obedecer ao Deus da Bíblia e não a pessoas que ainda não foram contempladas pela revelação do Evangelho. Com essa palavra hoje, Deus quer que você tenha mais amor, mais zelo e dê um bom testemunho para os de fora. As pessoas que chegarem perto do pastor Heraldo, elas têm que frutificar. As pessoas que chegarem perto de mim têm que frutificar. As pessoas que chegarem perto de ti também, meu irmão, precisam frutificar. Mas para isso, você tem que honrar, você tem que ter compromisso com esse nome que você carrega na sua vida, Deus. Com esse evangelho que você carrega na sua vida, o evangelho da graça de Deus. Você tem que ter compromisso e lembrar, eu sou um servo de Deus que carrega o evangelho da graça de Deus na minha vida. Eu tenho que dar bom testemunho. Isso aqui não está certo. Amém? Olha o que diz o nosso Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo 3, 1. Autoridade espiritual, uma posição de grande responsabilidade, é a palavra que Deus está ministrando, nos ensinando, para que a gente frutifique ainda mais para Ele. Todos nós, não só pastor, mas todos os membros do corpo de Cristo. Porque aí eu vou perguntar, a cada leitura que eu vou realizar aqui, se essa palavra é só para o pastor, se ela também não é para você. E você vai pensar daí.
E começa assim a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra o quê? Almeja. Se uma pessoa almeja o pastorado, excelente obra está desejando. Sabendo que esse pastor que deseja estar nessa posição, vai ter que renunciar à sua vida para dar lugar a Deus em primeiro lugar. O querer tem que ser o de Deus aí dentro do teu coração, pastor. Do meu, do pastor Heraldo, de quem está me ouvindo. Tem que ser a vontade de Deus aí dentro do teu coração. Aí eu pergunto, será que é só o pastor que tem que colocar Deus em primeiro lugar aqui dentro do nosso coração? Não. Você também. Você também tem que colocar Deus em primeiro lugar aí dentro do seu coração, abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Seguindo, verso 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, a autoridade de Deus, o pastor, esposo de uma só o quê? Mulher. Dentro desse conhecimento, dentro desse entendimento, o pastor, ele tem que ser marido de quantas mulheres? Não, eu quero ouvir, de quantas mulheres? Uma só. Agora eu pergunto, será que é só o pastor que tem que ser marido de uma só mulher? Essa palavra é só para mim? Não, é para todo mundo. Ou é para você ter 2 maridos, 2 esposas ou mais? Pensa aí. Ô pastor, você que está aí do outro lado, você membro que acompanha esse pastor, você acha que é só compromisso dele a conduta? Você acha que é só do seu pastor o esmerar-se? É seu também, meu irmão. Não é só ele que tem que dar bom testemunho, você também tem que dar bom testemunho. Marido de uma só mulher, irmão. E você, irmã, esposa de um homem só, viu? É umzinho só, não é 2 não. Tem mais. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, amém? Ou seja, uma pessoa calma. É só o pastor que tem que ser uma pessoa tranquila, calma? É todos nós. Sóbrio. Isso nos ensina que o vício deve ser o quê? Evitado. Será que é só o pastor que tem que evitar o vício na vida dele? A bebida, o álcool, qualquer outra substância? Será que essa palavra é só para o pastor? E a igreja anda ao seu bel prazer? Não. Coloca aqui no telão, sem sair dessa leitura, Efésios, capítulo 5, verso 18. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, ou qualquer outra substância, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém, igreja? Essa passagem nos ensina que não devemos usar a bebida, o álcool, ou qualquer outra situação, qualquer outra substância para nos embriagar, mas que ao invés disso devemos nos encher das coisas do Espírito, porque só as coisas do Espírito traz a verdadeira vida. Amém, abençoado? A verdadeira vida. Eu já vi, porque eu já fiz parte de outros ministérios, eu já vi liderança, eu já vi pastor tendo a sua vida destruída, a vida caindo, por ser um homem refém dos vícios, da bebida, do álcool, das drogas. Por isso que eu falei no princípio, não é todos os pastores que são falsos, porque a internet julga assim, né? É tudo falso, é tudo picareta, é tudo bandido. Se eu ver na rua, eu desço porrete.
Existe um remanescente de homens sinceros que querem compromisso com o Deus da Bíblia, como eu quero. Como eu quero aqui. Eu posso falar de mim. Eu posso falar de mim. Eu quero. Aí depois a palavra diz que o pastor e você tem que ser temperante, sóbrio, né? Modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, para falar da graça de Deus para as pessoas, paciente na hora de falar do reino de Deus, na hora de evangelizar. Aliás, quando você estiver evangelizando, pastor, você é membro do corpo de Cristo. Quando você estiver evangelizando, é para evangelizar o nome que você carrega na sua vida, é para evangelizar o evangelho que você carrega na sua vida. Você não pode viver uma outra coisa, uma outra vida depois que falou da Bíblia para este homem ou para esta mulher. Tem essa também. Quem está me entendendo? Diga amém. Não pode haver um desvio. Olha, eu estou aqui falando de Deus para você e mordendo os lábios, mas mudando um pouquinho de assunto, queridinha do Senhor, amadinha, abençoadinha, pedrinha viva, eleitinha de Cristo Jesus. Me dá teu zap. Aí eu quero mais isso também, mais aquilo. Em nome de Jesus, tá? Não desvie a evangelização não, pastor. Abençoada de Deus, que faz parte da evangelização, que sai até com um grupo. Irmãzinha, não desvie a evangelização. Você está evangelizando o abençoado pela internet e depois mandando nude para ele. Pelo amor de Deus, irmã. Como que essa pessoa vai entender? Vai chegar um momento que essa pessoa vai dizer para você, você tem que se converter. E bem feito, e com razão. Porque se eu carrego o nome de Deus, se eu carrego o Evangelho, o que eu tenho que fazer na hora da evangelização? Falar do Deus que eu carrego e do Evangelho que eu carrego na minha vida. Então, apto para ensinar, para falar da graça, mas com muito zelo para que o seu ministério não seja o quê? Censurado. Amém? Censurado por ninguém. Verso 3. Não dado ao vinho. Imaginou um pastor entregue à bebida? Como que ele vai ter raciocínio para pregar a palavra de Deus? Eu pergunto para você que está aí do outro lado. Você, pastor, como é que ele vai dirigir um culto? Como que você, pastor, vai orientar uma pessoa que chega com vício na carne, da bebida, do cigarro e das drogas? Está aqui, ó. Aí eu pergunto, é só o pastor que tem que evitar os vícios na sua vida? Sim ou não? Não. Essa palavra é para todos nós e para quem está me ouvindo, abençoado. Não é dever só do pastor dar bom testemunho. É de todo o corpo de Cristo, cujo Deus é o cabeça. É todos nós, abençoado. Imagine você, uma pessoa chega aqui, pastor Sandro, eu bebo muito, sou muito viciado. Inclusive, não é por nada não, mas eu acho que eu vi o senhor no bar do Zé. Não era o senhor não? Não, de forma nenhuma, não era eu não. Imagina, eu não. Mas não, era o senhor sim. Então, qual é a condição? Eu não tenho condição nenhuma de orientar esse rapaz, esse homem, seja lá quem for, essa mulher, porque eu frequento o mesmo bar que ele. Eu me faço entender? Eu também estou na mesma situação. Aí depois diz que o pastor não deve ser o quê? Violento. Imagine você um pastor violento que bate nos filhos, que bate na esposa, que quebra tudo dentro de casa, e o marido puxa a faca para a esposa. Isso me fez lembrar, quando eu estava em outro ministério, a gente morava num condomínio de 4 torres, de 4 prédios. Esse pastor tinha um casal de filhos, e
chegaram lá na porta, a gente tinha acabado de chegar da reunião da igreja, e os filhos lá batendo, aquele barulho, aquela gritaria, eu abro a porta, pastor Sandro, por favor, vai lá em casa, socorra a minha mãe. O meu pai puxou a faca para ela, e a gente saiu desesperado, quando eu estava em outro ministério. Lembra, Rosa? A gente morava na torre 3, eles moravam na torre 1, então, pastor, eles eram desse tamanho, eles agora já estão bem adultos, desse tamanho, pastor, meu pai brigou com a minha mãe lá, e ele era pastor também. As coisas acontecem, a gente está num corpo de carne, mas aqui diz que o pastor não pode ser o quê? Um homem violento, a esse ponto. E ele puxou a faca, e as crianças estavam desesperadas, pastor, vai lá, porque senão ele vai matar a minha mãe. Quando a gente chegou lá, ele estava ali, ele estava com a faca na mão, e o senhor vai para lá, hein? Aqui o assunto é meu e dela. Até esse homem acalmar, levou tempo. Então, a gente tem que lutar muito contra essa carne, mas para isso, a gente precisa se encher bastante do Evangelho, para a gente ter domínio o quê? Próprio, porque todo ser humano sobre a terra está sujeito a ser um indivíduo violento, se ele não está alimentado por Deus, bastante no Espírito. Até um pastor está sujeito a isso, então ele tem que vigiar. Jesus falou para quem? Orai e vigiai. Para os seus o quê? Discípulos. Os seus discípulos eram pregadores do quê? Do reino de Deus. Eu não estou aqui pregando o reino de Deus, mas não é porque eu sou pastor que eu estou por cima de qualquer situação. Eu não caio, eu não falho, não, eu tenho que vigiar também. Pastor Heraldo também tem que vigiar, porque senão eu posso me tornar um indivíduo violento, como qualquer outra pessoa aí fora. Então, recomendações para aquele que é uma autoridade espiritual, porque a sua posição é de grande responsabilidade. Não pode ser uma pessoa violenta. O pastor também tem que ser inimigos de contendas, que não alimenta, que não dá margem para injúrias, contendas, comentários maldosos, julgamentos maliciosos a respeito de uma outra pessoa. Você nem conhece, você já está julgando. Mas não é por nada não, essa pessoa é assim, essa pessoa é assado, o que você me diz? Julgando os outros, você nem conhece, e está pedindo para a pessoa também julgar junto com você? Que história é essa? Aí eu pergunto, é só o pastor que deve evitar esse tipo de situação? De ser alguém inimigo de contendas? É só o pastor, meus irmãos? Não, essa palavra é para todo o corpo do Senhor. E depois diz, para concluir o verso 3, que o pastor não deve ser o quê? Avarento, o servo de Deus. Será que é só o pastor? Não. Verso 4, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o quê? Respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de quem? De Deus. Meu Deus do céu. Não pode a casa do pastor, a criação dos filhos de um pastor, ser uma bagunça, onde o filho xinga o pai, xinga a mãe, e aquele pai é pastor, e aquela mãe está ali no altar junto, e é um ambiente de briga, é uma total falta de respeito. Essa palavra não é só para mim não, que eu devo governar bem a minha casa. Essa palavra também é para você. Ou é para existir na sua casa brigas? Ou é para todo mundo ficar xingando lá? Não, pastor, para o senhor tudo bem, porque hoje o cipó de macarrão vai. Eu mando mesmo. Pastor tudo bem, porque pastor tem que ser um homem santo, né? Tem que se converter. E você não? Você não tem que se converter não, minha senhora, meu senhor. A mesma palavra que pede para mim conduta, e que eu devo dar um bom testemunho, ela também pede para ti. Seguindo, verso 6, que o pastor não seja neófito, para não ceder que se ensoberbeça
e incorra na condenação do diabo, ou seja, da carne. Não pode ser neófito, novo demais para estar no púlpito, sem conhecimento direito do que é lei e do que é graça. É por isso que a Bíblia diz que, antes de estar no púlpito, aquele pastor ele precisa manejar bem a palavra de Deus, precisa ter conhecimento do que é lei e do que é graça. Uma pessoa não pode adentrar aqui e dizer, eu quero ser pastor, e eu já coloco a pessoa no púlpito. Ele ainda está neófito, não tem condições, ele precisa entender, ele precisa receber a revelação do Evangelho para estar aqui manejando a palavra da graça. Tem que ter experiência com a palavra. Uma pessoa que quer ser colaborador tem que ter experiência com o Evangelho. Não pode ser colaborador de qualquer jeito, porque o pastor quer encher a igreja. Tem pastor que para encher a igreja ele sai dando cargo para todo mundo. Olha, você é colaboradora, você é colaborador, crachá, crachá, crachá. Todo mundo com crachá. Olha, você vai cantar, crachá. Você vai tocar, crachá. Você vai ficar na guitarra, crachá. Você também. Você quer ficar no teclado? Crachá. Dá crachá para todo mundo. Cara crachá, cara crachá. Tem igreja, não é mentira minha não. Tem ministério aí que prega graça, que todo mundo está cheio de crachá, justamente para manter aquela pessoa ali. Mas o pastor, no fundo, sabe que falta em muitos experiência com o Evangelho. São pessoas que não executam corretamente o seu dever, mas mesmo assim ele deixa, porque ali está um dízimo e uma oferta. Isso é vergonhoso, pastor. Não pode ser assim. Ensina a leitura que nós estamos realizando. E para terminarmos, verso 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Não se prenda à letra diabo, tá? Que está com D minúsculo, porque esse ser já foi destruído por Jesus na cruz. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Não se prenda a esse termo diabo, para não cair no laço do diabo. Não, isso aí já foi vencido por Jesus. Então, bom testemunho, porque se você não tem um bom testemunho com os de fora, a má fama começa a correr. Não é verdade, abençoado? Se você não dá bom testemunho como pastor, a má fama começa a correr, e a pessoa vai dizer assim, eu vou lá nada. Eu não, esse pastor faz isso e faz aquilo, faz isso e faz aquilo, eu vou nada. E sabe o que eu vou dizer para ele? Você precisa se converter. Então, por amor a Deus e por amor à graça de Deus, eu devo me portar bem, para que o ministério da graça não seja o quê? Censurado. Nós temos que nos controlar dentro da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque senão você vai naufragar, como servo de Deus, como discípulo, você vai naufragar como pastor, seu ministério vai ser censurado, e a sua moral vai estar lá embaixo, ninguém vai ter respeito por você, o rebanho não vai ter respeito por você. Se você é um pastor que tem família, que é casado, a sua família não vai ter respeito por você, os seus entes queridos não vão ter respeito por você, consideração a você. Por quê? Porque você usa erradamente o Evangelho da graça de Deus, a palavra de Deus em sua vida, e não pode ser assim. E ensinado está. Vamos estar de pé e agradecer a Deus pela glória de hoje. Feche seus olhos e vamos agradecer. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, meu Criador, por essa palavra, por essa mensagem que vem, sem sombra de dúvida, do teu trono para o meu coração e para o coração de todos que estão aqui, para o coração desse pastor que está me ouvindo agora e de todo o corpo de Cristo que me acompanha pela internet. Obrigado, Senhor, por ser esse Pai bondoso. Nós temos o nosso pai carnal, que nos corrige,
para mostrar coisas que precisamos ver e que não estamos vendo. Muito mais o Senhor, sendo o nosso Pai espiritual, nos ensina e nos mostra coisas que precisamos enxergar, amadurecer, aprender. O Senhor, uma vez mais, com a sua verdade nessa manhã, nos esclareceu e nos orientou. E eu te agradeço, porque o teu amor, meu Pai, nunca acaba para comigo. Agradeço, abençoado. Obrigado, Deus, porque o teu amor nunca acaba para comigo. E o Senhor está cuidando de mim. E uma vez mais, através dessa palavra, aconteceu. É por causa desse amor sem fim que o Senhor nos exorta, nos orienta, para aprender o assunto autoridade espiritual e para termos fervor e o zelo para o Senhor que devemos ter, e o rebanho para com as autoridades de Deus. Meu Pai, de todo o meu coração, eu quero viver o teu ensino. De todo o meu coração, Senhor, eu quero andar pela orientação de hoje. Eu quero a tua vontade para a minha vida. Eu sinto meu coração, meu Deus, renovado com a palavra de hoje, com a mensagem de hoje, porque ela não veio para me condenar, ela veio para me educar, ela veio para me exortar, ela veio para que eu venha ser um servo do bem, verdadeiro, honesto, correto, para que todos que se aproximem de mim frutifiquem para louvor da tua glória, meu Senhor. Então nada que o pastor Sandro ministrou hoje foi para me condenar, foi para edificar a minha vida na vontade do Criador, do Deus da Bíblia. E eu te agradeço, Senhor, muito obrigado por essa glória, por essa graça, por esse lugar. Recebo grandes milagres na vida de cada um, meu Deus, na vida do povo da tua graça, na vida de quem está me ouvindo. Grandes milagres, por estar com o coração aberto para tudo que foi dito, para tudo que foi ensinado nessa manhã. Converse um pouquinho com o seu pai. Agradeça ao seu pai por tudo, pela palavra, pelo dom da vida, por sua bondade, por sua misericórdia, por ele ser um Deus tão bondoso que nunca desiste de você. Fale com ele. Nós temos os nossos pais, figura humana, que nos corrige, que nos ajuda sobre a terra. Mas temos também o nosso Pai espiritual, que a Bíblia diz que é o Pai dos Espíritos, que desde o teu nascimento te carrega, Ele diz: eu te carrego nos meus braços, eu te sustento, eu te ajudo, e serei contigo por todos os dias da tua vida sobre a terra. Essa é a promessa do nosso Pai. E eu te agradeço, Senhor, por ter essa palavra de amor, essa palavra de carinho, de um Deus
que me ama e que sempre vai me amar até o fim. Diga obrigado, Deus, por me amar, por ser comigo, por todos os dias da minha vida sobre a terra. Louve a Deus com suas palmas, bem forte. Isso aí. Até a próxima reunião. Um domingo abençoado a todos. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.